risco e avisa para o piloto é tão maior do que em países de menor distância de poder, que se perde um tempo importante para reagir num cenário crítico. Então, são fatores dessa natureza que nós pesquisamos, e eu gostaria de contar um caso rapidinho aqui para dar o contexto maior para que as pessoas entendam o que são esses fatores do contexto no comportamento de risco. Uma vez eu fui chamada para fazer uma pesquisa em uma empresa para tentar entender por que estava tendo tantos acidentes com os olhos. Foi o trabalho mais fácil que eu já fiz na vida. Era uma empresa siderúrgica, tinha muito problema no trabalho de solda, com as limalhas que estavam flutuando, com acidentes de diferentes naturezas ali. E nós simplesmente chegamos para as pessoas no chão de fábrica e perguntamos por que os acidentes com os olhos estavam acontecendo. E as pessoas disseram, porque o óculos é muito ruim. É um óculos feito na Rússia, ele tem uma durabilidade boa, o material é muito bom, só que ele não foi feito para uma temperatura externa como a gente está aqui hoje, com mais 40 graus. E ainda mais numa empresa siderúrgica em que o calor ali era maior ainda. E nós perguntamos para as pessoas, mas por que vocês não disseram isso para as lideranças, para as pessoas de modo geral? E o que as pessoas disseram era que era mais fácil controlar o risco das fagulhas entrando nos olhos do que controlar o risco ou a reação da chefia. Então, quem reclamasse do EPI era visto como resistente, era visto como atuando com má vontade. O que as pessoas faziam é um cálculo básico, né? O risco de reclamar do EPI ser visto como uma pessoa resistente é maior, eu consigo controlar menos do que o risco de ter esse acidente com os olhos. Ora, isso não acontece igualmente em todas as sociedades. Há sociedades que conseguem ter uma governança desde o chão de fábrica melhor em relação a esses fatores políticos, esses fatores do contexto, do que em outras. Mas entra um caso aqui curioso para a gente pensar, é o seguinte, esse é um caso isolado ou isso é razoavelmente compartilhado em muitas empresas, não só do Brasil, como na América Latina? O que a gente percebe é que isso é razoavelmente compartilhado. Então, há a probabilidade estatística bastante grande de encontrar esse mesmo tipo de comportamento num número grande de organizações. E aí vem a pergunta que é, da onde vem essas influências ou essas tendências que fazem com que esses comportamentos sejam estatisticamente observáveis num número tão grande de empresas aqui, por exemplo, e não são observáveis em empresas dos países nórdicos ou em países como Israel. Nós vamos olhar um pouco essa questão, inclusive para discutir melhor um desafio gigantesco que nós temos em países latinos e em países latino-americanos especificamente, com o conceito de autonomia. Então, hoje, com as novas visões de segurança, muito se fala na importância de aumentar a autonomia do executante. Mas autonomia, que significa autogoverno, a capacidade de dar a si mesmo a lei e a regra, tem uma série de antecedentes para que ela possa se desenvolver. A autonomia, ele é produto de uma cultura. E isso está bem estabelecido em toda a literatura de sociologia e antropologia. A autonomia foi inventado nos países protestantes, onde se constituiu a moralidade do autogoverno, em oposição àquilo que se desenvolveu nos países latinos e nos países islâmicos, que é a ética da obediência. Então, países como os nossos formam as pessoas na ética da obediência, países de menor distância de poder, e a gente vai ver esse conceito um pouco mais para frente, formam as pessoas na ideia, na ética do autogoverno. Isso tem diferenças significativas em todo o sistema escolar, nas metodologias de ensino, na valorização da liberdade do indivíduo, e essas questões estão contidas dentro desse macro esquema de cultura que nós vamos olhar aqui. Então,
Eu estou tentando aqui compartilhar a tela. Vocês estão enxergando a tela? Sim. Só que ela não está... Tá. Isso, agora está perfeito. Eu vou começar não falando de segurança especificamente, eu quero começar com uma questão diferente, que é a questão da inovação, porque eu tenho aqui dados mais concretos para a gente entender o impacto do contexto na forma como o capital humano é utilizado e na forma como a inteligência humana é utilizada. Peguei aqui o ranking da Organização Mundial da Propriedade Intelectual, que historicamente era em Genebra, na Suíça, né, a OMPI. Agora a OMPI está em vários lugares, está aqui no Rio de Janeiro, no Leme, está em São Paulo, na Avenida Paulista, está em vários lugares. Empresas e instituições de pesquisa que queiram registrar uma patente não precisam necessariamente passar pelo INPI, com a burocracia e a lentidão que a gente conhece no órgão no Brasil, a gente pode concorrer em igualdade de condições, depositando patentes diretamente na OMPI. Quando nós olhamos para esse ranking, de 2017 para 2018, a China ultrapassa os Estados Unidos e tem um volume de inovações mais robusto. A gente vê uma reação dos Estados Unidos aqui em 2019, o Japão anda um pouquinho para trás nesses anos, mas a gente vê a República da Coreia avançando fortemente, o que significa que o eixo da inovação está saindo do Atlântico para o Pacífico, com uma velocidade de inovação maior, quer dizer, o ritmo está mais acelerado na Ásia, e a gente vê o Brasil aqui na 30ª posição em 2019, tendo andado aqui um pouco para trás no volume total de inovações em relação a 2018. Como os outros países também andam para trás ou para frente, o Brasil permanece aqui na mesma posição. No mais recente relatório do Índice Global de Inovação, em que foram analisados 131 países, então esse material é consolidado no ano seguinte, o de 2020 está sendo consolidado agora em 2021, então esse é o último relatório. O Brasil aparece posicionado em 62ª posição global, como em relação à eficiência da inovação, está em 16º lugar entre os países de renda média para alta e o 4º na América Latina e Caribe. Vocês já vão ver o que isso tem a ver com segurança ali na frente. Muita gente diz que essa posição do Brasil se deve ao fato de nós termos uma educação ruim e problemas de infraestrutura, que teoricamente impactariam negativamente na nossa competitividade e na nossa capacidade de inovar. Mas se a gente olha com mais cuidado e procura dados empíricos mais robustos, a gente vê que isso não é verdade. Em 2019, o Brasil teve 1.853 patentes concedidas para 210 milhões de habitantes. A República da Coreia, 141 mil patentes para 51 milhões de habitantes. A Suécia, 18 mil patentes para 10 milhões de habitantes. E a pequeníssima Finlândia, 8.692 patentes para 5 milhões e meio de habitantes. É curioso notar que a Finlândia é menor do que o município do Rio de Janeiro, tem menos universidade que o Rio de Janeiro e menos doutores. Nesse mesmo ano, o Censo Nacional de Educação Superior mostrava que nós tínhamos 8,6 milhões de estudantes cursando graduação no Brasil. Então, nós tínhamos o equivalente à posição total da Finlândia só cursando graduação. Então, a desproporção de capital humano, se nós não olharmos na média, né? Se a gente não olhar o PISA da OCDE, em que o Brasil está numa posição ruim, mas se nós olharmos em dados absolutos, nós encontramos um volume gigantesco de capital humano no país. E entre 1997 e 2017, foram formados um total de 972 mil pessoas com titulação de mestres e doutores. Então, a gente tem aí cerca de 1/5 da população finlandesa com mestrado e doutorado. Olhando que na Finlândia tem idosos, crianças, pessoas que não estão trabalhando com inovação, a desproporção de capital humano comparativo é enorme. E a explicação está aqui.
os estudos de confiança no mundo, os estudos de Isaac Knack, os estudos vencedores do Nobel de Economia em 2009, como a de Elinor Ostrom e do Oliver Williamson, apontam para uma correlação direta entre confiança e performance econômica. Países com maior propensão a confiar, historicamente os protestantes e os confucionistas, com exceção ali da Irlanda, tendem a ter muito mais produtividade e competitividade do que países que têm baixa confiança. Países de baixa confiança têm muito custo de transação e uma dificuldade muito grande de capturar a inteligência do sistema. Nós gastamos muito esforço tentando controlar as pessoas para que nada ocorra de errado, mas nós não temos nenhum mecanismo de apoio para aqueles que, de fato, querem fazer a coisa certa. Então, o custo do controle fica desproporcional à nossa capacidade de inovar. O mesmo acontece com a questão da segurança. Quando nós olhamos para o desafio comparado do Brasil com outros países, países como o Japão, por exemplo, estão pensando na transformação digital e na inteligência artificial em combinação com fatores humanos. Como é que nós conseguimos fazer para que todos na organização tenham voz, possam contribuir com informações pertinentes, como é que nós conseguimos consolidar essas informações e criar times e equipes para aprimorar os processos de todas as áreas, de inovação, de segurança, para ter maior resultado econômico. Então, a informação produzida em todos os pontos da organização é vista como valor e, portanto, o alinhamento das pessoas para conseguir produzir essas informações também é. Para a gente, a ideia da automação e da transformação digital, ela levanta até muito o mito do desemprego, dizendo, nossa, se nós fizermos isso, a taxa de desemprego vai ser enorme. Em países que olham para o ser humano como um vetor de geração de valor, como o Japão e a Alemanha, a automação e a transformação digital gerou, na realidade, uma escassez imensa de mão de obra. O Japão hoje tem um empregado para cada vaga e meia que abre. A Alemanha estava em situação similar quando Angela Merkel conseguiu aprovar a abertura para a imigração dos sírios, porque o problema de mão de obra nesses países é muito grande. Então, quanto mais mão de obra a gente libera para a geração de valor e para a solução de problemas complexos, mais a gente precisa de automação. Se a automação vem a reboque da solução de problemas e da geração de valor, a gente acaba tendo sempre maior capacidade de inovar e gerar valor, e isso não gera desemprego. Mas tem uma questão importante para a gente aqui, principalmente na questão da segurança. Por que o Brasil é um país de baixa confiança? Essa é uma questão interessante para a gente olhar, porque não adianta simplesmente olhar para esse gráfico e dizer, bom, então tá, não há muito que a gente possa fazer. Se a gente não conseguir encontrar as relações de causalidade de forma bastante direta, de forma empiricamente observável, a gente tem dificuldade para resolver esses problemas. Então, a proposta da nossa pesquisa é mergulhar nesses dados, a partir do momento que a gente consegue encontrar essas correlações mais macro, olhar dentro das organizações para como isso se dá no nível meso, que é esse nível entre as macro tendências do sistema e os indivíduos, né? Então, os indivíduos estão ali em organizações, que é onde essas transformações podem se dar, para que a gente possa avançar na eliminação desses fatores críticos de risco. Quando a gente olha para baixa confiança, os estudos de Gert Hofstede, que são renovados a cada 10 anos, desde a década de 60, e isso está na página dele na internet, para quem quiser brincar com esses indicadores, mostra que países de alta distância de poder, está ali o primeiro índice, que é o Power Distance, tendem a ter menos confiança, menor propensão a confiar. E o que é essa alta distância de poder? É a distância entre o topo e a base das organizações, a distância entre Estado e sociedade e a nossa aceitação da desigualdade e do autoritarismo.
Quando nós olhamos países de baixa distância de poder, só para dar um exemplo, em média, o salário do mais alto executivo é de 5 a 6 vezes maior do que o salário de um empregado de chão de fábrica com o mesmo tempo, com mais ou menos a mesma idade, o mesmo tempo de casa. No Brasil, em alguns casos, essa diferença chega a 70 a 100 vezes, sendo a média aí entre 40 e 50 vezes de aceitação dessa desigualdade. Uma coisa que é importante perceber é que países de alta distância de poder, e isso aqui é a mediana aqui é 50, isso é um indicador que vai de 0 a 100, países que estão acima de 50 têm muita distância de poder, que tem abaixo de 50 tem menos. Países de alta distância de poder têm baixo individualismo, como a gente vê ali no segundo indicador. Individualismo é o oposto de coletivismo. E aqui, quando a gente fala do coletivismo, a gente está se referindo ao coletivismo latino-americano, que é diferente do coletivismo asiático. O coletivismo asiático, ele é derivado dos valores confucionistas e eles pregam a necessidade do sacrifício do indivíduo para o bem coletivo. O coletivismo latino-americano é o coletivismo de compadrio, é o amiguismo, em que a gente está mais preocupado com a liderança, com a lealdade pessoal para um grupo de amigos, do que com esse esforço que seria necessário para que o sistema dentro do qual as pessoas pertencem avançassem. Eu vou pular aqui masculinidade e feminilidade, que não interessa muito para esse assunto de segurança, e olhar ali para um outro gráfico, que é o de aversão à incerteza. Quando nós comparamos o Brasil com países ocidentais com forte ritmo de inovação, como Canadá, Estados Unidos e Finlândia, nós vemos que nós temos maior aversão à incerteza, maior tentativa de controlar o futuro. Países como Israel, por exemplo, têm alta distância, uma propensão a evitar incerteza maior que a nossa, mas é o país do mundo com a menor distância de poder, são 13 pontos naquele indicador. Então, o que acontece quando eu tenho baixa distância de poder e forte aversão à incerteza? Eu junto todo mundo para estudar, pensar e pesquisar maneiras de lidar com a incerteza e controlar o futuro. Então, países como Israel têm o maior volume de inovação per capita. Praticamente todos os prêmios Nobel de Medicina, se eu não me engano, são 48 em 51 a 52, muitos de física e de química para 13 milhões de pessoas na população. Então, tem uma produtividade científica muito grande. Quando a gente olha para os países de alta distância de poder ainda maior do que o Brasil, e que são todos os países dos BRICS e todos os países, por exemplo, da África subsaariana e do Sudeste Asiático, esses países, quanto maior a distância de poder, menor o individualismo, e é importante notar que individualismo é exatamente o oposto da autonomia, porque o coletivismo ele pressupõe a heteronomia, que é fazer o que o chefe está mandando, e é um valor, a obediência é um valor, e há uma percepção do desempoderamento do indivíduo, de um vitimismo em relação ao sistema. O curioso de notar aqui, pegando esses países de mais alta distância de poder, é que normalmente predomina um foco no curto prazo, que é ali o nosso quinto indicador, e uma fortíssima propensão à autoindulgência. A autoindulgência, na verdade, é aquela coisa meio Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, a vida leva eu não consigo assumir responsabilidade pelas coisas, então eu vou tratar de ser feliz, eu apoio uma liderança que possa resolver os problemas para mim. Então, isso configura muito claramente esse quadro de alta distância de poder. Quando nós olhamos para o que acontece em termos até de configuração organizacional dos países que têm alta aversão à incerteza, quando a gente correlaciona a aversão à incerteza, o grau de aversão à incerteza com o grau de distância de poder, o que os estudos de cultura, e isso vem sendo testado por muitos pesquisadores desde que Hofstede percebeu isso originalmente lá na década de 60, no final da década de 60, o que a gente percebe?
que a cultura ela influencia até mesmo a forma como as pessoas pensam a organização, o seu grau de estruturação e a sua forma de funcionamento. Países de baixa distância de poder e baixa aversão à incerteza, que são os países anglo-saxãos, escandinavos e Holanda, eles gostam de organizações implicitamente estruturadas. São organizações que, na verdade, têm um funcionamento mais livre e o modelo implícito é de mercado. As pessoas sabem quais são as suas atribuições, qual é o objetivo e busca viabilizar isso internamente. Países de baixa distância de poder e alta aversão à incerteza, como os países de língua alemã, Finlândia e Israel, gostam de pensar a organização como uma burocracia do fluxo de trabalho e tentar fazer com que isso funcione bem azeitado. O modelo implícito é o da máquina bem azeitada. Países de alta distância de poder e baixa aversão à incerteza, como China e Índia, trabalham com a burocracia personalizada e gostam muito do modelo de família, um familismo de ficção, com muita lealdade pessoal ao líder formal da organização, por uma questão até de estrutura religiosa. Países de alta distância de poder e alta aversão à incerteza, como os países latinos, mediterrâneos e islâmicos, gostam de uma organização estruturada explicitamente e preferem um modelo piramidal para organizar o trabalho humano. É curioso notar que nesses países a autonomia da base é muito mais difícil de existir e nós vamos ver por que lá atrás as nossas pesquisas conseguiram chegar exatamente no tipo de efeito que isso causa na capacidade cognitiva das pessoas. Quando nós olhamos para isso em relação a essas configurações preferidas, o que a gente percebe? Países como a Grã-Bretanha, que são um exemplo daqueles de baixa distância de poder e baixa aversão à incerteza, gostam muito da advocacia, de dar autonomia e liberdade para que as pessoas procurem resolver os problemas por ajustes mútuos e botam muito esforço e investimento no desenvolvimento do pessoal de suporte para que as pessoas que querem entregar resultados estejam ali com os recursos necessários para isso. Nos países de burocracia profissional, lá como a Alemanha, que gosta muito da padronização das habilidades, se investe muito no núcleo operacional. Então, se eu quero fazer uma gestão de mudança, boa parte do recurso vai para que se consiga capacitar a base e empoderar a base para que a base consiga executar aquilo que se deseja. A China tem ali uma estrutura única, supervisão direta e se investe no topo estratégico. Os Estados Unidos está aí no meio, com 50 e poucos pontos para cada lado. Então, é aquela figura clássica da reengenharia de processo, em que você empodera a linha média para conseguir trazer resultados. E países como nós, que está ali nesse quadrante de cima, da França e dos outros países latinos, nós gostamos de uma burocracia plena, com muita padronização de processo, padrão, procedimento, controles, normas, acompanhamentos. O investimento vai para a tecnoestrutura, é a área de engenharia, são os técnicos que precisam desenhar padrão, processo, controle, acompanhamento. As outras pessoas, teoricamente, teriam que simplesmente executar. Está na nossa cabeça que se o executante executar exatamente o que a tecnoestrutura fizer, a segurança virá como resultado. E agora as novas visões de segurança mostram que isso não acontece, porque quando há uma distância muito grande entre a tarefa prescrita e a tarefa real, na verdade, a gente abre uma série de brechas para que os riscos estejam presentes. Mas eu coloquei ali em vermelho essa questão da heterogeneidade e da desigualdade, complementando esse quadrante para o Brasil, porque é isso que todos os estudos mostram que, além da distância de poder, causa a baixa confiança. Então, a nossa baixa confiança não é derivada só da distância de poder. Outros países latinos têm mais confiança do que a gente. Tem elementos adicionais. Os estudos de Isaac Knack, com uma série de estudos econométricos, conseguem demonstrar que há uma correlação inversa entre heterogeneidade, desigualdade e confiança. Quanto maior a heterogeneidade, quanto maior a desigualdade, menor a confiança.
E nós conseguimos chegar exatamente no processo empírico que causa isso, analisando alguns casos específicos. Então, o que nós percebemos aqui é que a heterogeneidade e desigualdade impede que o fluxo de informação e de compreensão das situações sejam de fato compartilhado. E nós vamos colocar aqui como é que a gente descobriu isso na natureza do código linguístico e na forma como esse código linguístico atua no compartilhamento do entendimento da realidade. Então, quando a gente tem heterogeneidade e desigualdade, nós temos uma maior percepção de incerteza e risco e maior custo de transação em controlar isso. Vou dar exemplo de como é que isso acontece. Em termos linguísticos, eu gostaria de sintetizar aqui, para não entrar em teoria de linguística e semiótica, com um exemplo que eu acho que facilita muito para que a gente entenda isso. Imagina que aqui tem uma vaquinha pastando, é um campo, passa uma mãe indiana, aponta para a vaquinha e diz: filho, olha a vaca. Passa uma mãe brasileira, aponta para aquele mesmo animal de 4 patas que muge e pasta e diz: filho, olha a vaca. Se nós pegarmos o dicionário português e hindi, nós vamos ver que vaca e gai denominam esse animal de 4 patas. Imagina agora que nós pegamos essas mães e colocamos numa ilha deserta e elas precisam cooperar para alimentar os filhos. A mãe indiana vai chegar para a mãe brasileira, provavelmente, e dizer: querida, vamos buscar umas flores para adornar a deusa da abundância e da fartura para encontrar comida nessa situação difícil. A mãe brasileira é capaz de dizer: ficou maluca? Vamos dar um jeito logo de matar essa vaca e fazer um churrasco antes que as crianças chorem de fome. Então, quando nós temos heterogeneidade cultural, e o Brasil é um dos países mais heterogêneos do mundo, o que acontece é que, se a gente aprofunda o entendimento das coisas, nós aumentamos o nível de conflito, como nesse exemplo. Então, são duas pessoas honestas, bem intencionadas, fortemente dedicadas à meta de sobreviver e alimentar as crianças naquela situação difícil, ambas sabendo da importância da cooperação nesse tipo de cenário, mas a cultura dificulta o entendimento mútuo. Então, é necessário entender que tipo de mecanismo destrava esse tipo de conflito. Quer dizer, se nós temos aqui alguém que diz: olha, vamos deixar a vaca de lado, será que ela não pode carregar as crianças? Será que a gente não pode aproveitar enquanto não estamos famintas e exaustas para procurar alimento nessa situação difícil na ilha? Né, não é bom nem matar a vaca, nem rezar pela vaca, mas vamos tentar aqui achar uma solução outra. Isso geraria a busca inteligente de soluções sustentáveis. Mas quando nós nos deflagramos com esse tipo de conflito, normalmente a gente recorre à autoridade para resolver o problema, mantendo então o nível de desentendimento embaixo do pano e gerando aquela nossa famosa fala: manda quem pode, obedece quem tem juízo. Se você entendeu ou não, se você concorda ou não, não precisa, faz o que está sendo mandado, e isso é o que cria o contexto de heteronomia. A mesma coisa, o mesmo processo de desalinhamento ocorre em decorrência da desigualdade. Esse slide é um exemplo de um caso desses de pesquisa. Nós estávamos acompanhando o rebranding dos postos quando uma empresa comprou outra empresa no Brasil. Eram mais de 5 mil postos que tinham que trocar a luminária, que tinha que trocar a identidade visual, com muito trabalho em altura, muita chance de falha, de erro. Naquele momento, nós vimos um engenheiro fazendo uma palestra para um grupo de operários para tentar evitar os erros derivados de trabalho em altura. Ele mostra essa famosa pirâmide de Bird, que eu imagino que todos aqui conheçam bem, explicou, colocou assim colorido, com letras grandes, aparentemente bastante didático. Só que o engenheiro estava pensando na figura acima e o operário estava se vendo na figura abaixo. Quando o engenheiro terminou de apresentar isso, e nós estávamos num segundo andar, ele falou: olha, vamos descer as escadas, estamos aqui no segundo andar, para botar em prática aquilo que a gente começou a falar, vamos ali segurar no corrimão. Eu ouvi um operário atrás falando para o outro: boy, olha esse cara aí, viadão.
Como esse tipo de desentendimento é exatamente o objeto da nossa pesquisa, eu colei lá no cara e falei, você acha mesmo? E aí o operário falou, não, moça, nem isso. Se você chegar lá perto da princesa, falando do engenheiro, todo arrumadinho, parece que a avó arrumou para ir para a missa, vai ver que a princesa deve estar até de perfume. Segura no corrimão, fala sério, tirou a gente do trabalho para falar isso. Ele vai tropeçar, vai bater o joelhinho, a vovó não vai estar aqui para dar beijinho. Eu fui tentar entender o porquê desse tipo de reação a esse tipo de fala. E o que a gente viu? O operário não tinha a menor ideia do que era estatística, não tinha um segundo grau completo, provavelmente era um analfabeto funcional em matemática, ele não entendeu a relação que estava entre a pirâmide e segurar no corrimão. O que ele pensou foi, ele morava aqui no Pavão, um pavãozinho, tinha que todo dia ligar para casa para saber se estava tendo tiroteio, cresceu soltando pipa na laje, com a irmã mais velha tomando conta enquanto a mãe saía para trabalhar. E para ele, a questão da segurança não tinha absolutamente nada a ver com segurar no corrimão. Então, nós encontramos, por conta da desigualdade, um nível de desentendimento equivalente ao da heterogeneidade cultural. Quando a gente olha para isso, o que a gente percebe? Quando a gente tem conflito de possibilidades, nós geramos uma enorme entropia no nível do código linguístico e cultural que impede que a gente avance. Então, por exemplo, se eu quiser dizer para o indivíduo segura no corrimão ou não segura no corrimão, se eu olho puramente para o código linguístico na sua natureza denotativa, como se fosse na comunicação entre máquinas, né, é uma questão binária, 50% de possibilidade para cada lado. Quando eu coloco isso dentro do contexto humano, eu posso ter aqui um aumento dessas possibilidades. Por exemplo, dizer segura no corrimão, mas o chefe do cara quer que ele desça mais rápido e o chefe da segurança quer que segure no corrimão. De repente, esse indivíduo já tem que pensar quem é que está olhando, é o cara da segurança ou é meu chefe, seguro no corrimão ou não seguro no corrimão. Ele já acaba encontrando uma situação como se ele tivesse jogado um dado e tendo que acertar um cesto. Quando a gente vai tendo mais inputs complexos, ou quando o código cultural e o código linguístico geram outras alternativas, nós acabamos chegando numa situação difícil, porque a relação entre uma série de eventos e a série de probabilidades conexas é a relação entre uma progressão aritmética e uma progressão geométrica, e a segunda série representa o logaritmo da primeira, o que significa que a gente acaba criando uma situação em que é impossível discernir claramente qual é a melhor coisa a fazer. Em consequência, o que se faz? Foco na tarefa. Finjo que não vejo o risco. Foco no curto prazo, foco naquilo que pode me ameaçar. Se eu disser que o óculos é ruim, eu posso me ferrar ou não posso me ferrar? O foco vai inteiro para o erro, para o que pode dar errado. Isso faz com que nós tenhamos muita dificuldade de resolver problemas complexos e sistêmicos, criar coalizões orientadas para ganhos para todos, dificuldade de enxergar o que pode nos apoiar, dificuldade de acreditar que vale a pena tentar. Cria uma gestão que é bastante mais política do que estratégica, as pessoas têm medo de falar a verdade e trazer as questões complexas para a mesa, para não criar problema ou milindres, e a gente faz uma série de investigação com dados superficiais, a gente tem pouco apreço à precisão analítica. Então, esse exemplo de chamar um consultor para entender o problema do óculos mostra não só o custo da baixa confiança, como a dificuldade de buscar dados do contexto que possam, na verdade, gerar oportunidade de aprimoramento. E isso faz com que a gente aceite elementos mágicos e causalidades difusas. O que é elementos mágicos e causalidades difusas? Muitas vezes, quando nós falamos com chão de fábrica, as pessoas dizem, não, mas a empresa não quer isso de verdade. E a gente pensa, mas a empresa é quem, cara pálida? Onde é que está esse ente agente de possibilidade de querer ou não, e como é que a gente influencia esse ente? Países com menor distância de poder
não geram esse tipo de explicação associada a elementos mágicos ou causalidades difusas. Muitas vezes a gente vê análise de risco em que tem parafusos mágicos, em que tem contenções que vão embora de livre espontânea vontade, e a gente olha para isso na análise de riscos e aceita causalidades imprecisas como fonte de explicação, porque a dificuldade política de avançar na análise empírica é significativa para esse tipo de situação. E onde é que nós podemos atuar? Aqui, no nível da governança corporativa. Esse é o diagrama de Williamson, publicado num dos textos pós-Prêmio Nobel, em que ele mostra que só é possível, de fato, transformar esses fatores mais macro, onde há capacidade de trabalhar a coordenação humana de forma concreta, onde há acesso às variáveis que influenciam o tipo de contexto dentro do qual as pessoas operam. Porque é muito difícil atuar sobre as características de indivíduos randomicamente espalhados, por exemplo, dentro de um país como o nosso, e é muito difícil esses indivíduos conseguirem afetar o macroambiente institucional. Então, é via essa governança de nível meso que os países evoluem e onde é possível aprimorar a governança desses fatores. No entanto, tem uma coisa que atrapalha muito em países como o nosso. Como nós vivemos em cenários de altíssima incerteza, as empresas buscam garantir a solidez dos negócios pressionando pelo foco financeiro de curto prazo. A pressão pelo foco financeiro de curto prazo, ela cria outros tipos de assimetria de informação e percepção equivocada que também impactam negativamente na capacidade de criar coalizões orientadas para a segurança e qualidade, que seriam seriam os melhores indicadores dessa nossa capacidade de fazer uso estratégico do potencial, da inteligência e das informações que viriam das pessoas. Então, muitas organizações, quando pensam na sua estratégia, olham para hoje e para aquilo que desejariam ser no futuro, mas fica faltando esse como nós podemos evoluir eliminando as causas desses problemas complexos e difusos para conseguir consolidar isso. Como, na verdade, o como não tem métricas bastante claras e específicas e robustas o suficiente para contrapor esse foco financeiro imediato, a gente tem dificuldade de colocar isso na balança com o mesmo peso da estratégia financeira em cenários de forte incerteza. Então, como nós vamos destravar isso, é uma questão para a gente discutir aqui. A possibilidade é criando pequenos projetos piloto que neutralizem esses fatores, aprimorando a governança dessas informações, usando inteligência artificial para capturar a informação do chão de fábrica e tratar, tem instâncias de tratamento adequado para mitigar um pouco esses desalinhamentos. E aqui entra muito o foco da nossa pesquisa, né? Nós usamos uma base de semiótica, que é a ciência geral dos signos, que é o campo da linguística que nos permite compreender o conteúdo de cada unidade comunicativa, e que nós vemos que ele é um campo muito rico, se bem aplicado à confiabilidade humana, porque nos ajuda a garantir esse alinhamento mínimo necessário para a cooperação organizada, neutralizando esses elementos de distância de poder e heterogeneidade, e nos ajuda a entender como é que se faz a construção de significados, né, quando nós não temos essa distância de poder. Nós estudamos o Batalhão de Operações Especiais daqui do Rio de Janeiro, o BOP, que são 400 homens de nível médio, a enorme maioria, e que conseguiram ter um nível de alinhamento interno enorme, com liderança compartilhada no nível da tarefa. Então, quando
se trabalha com os dados concretos de risco no nível da tarefa real, as pessoas vão conseguindo construir esse entendimento harmônico e compartilhado dos desafios e o processo de gestão de conhecimento e inovação contínua para aprimoramento da capacidade de enfrentar os riscos se constrói em decorrência. Mas muita gente pergunta, poxa, mas aí a gente vai ter que ter um antropólogo em cada lugar. E, na verdade, não. Se a gente pensar um pouco como os médicos e olhar para isso, olhar para cada desalinhamento comportamental, para cada comportamento equivocado, como o médico olha para sintomas de condições mais profundas, porque aí dá para criar protocolos e mecanismos de comparação entre diferentes organizações para avançar. Então, a semiologia, que é um campo derivado da semiótica, na área da saúde, é o estudo dos sinais e sintomas de doenças humanas e de outros animais. A semiologia é importantíssima na medicina para o estudo de diferentes enfermidades. Então, o indivíduo aparece lá vomitando, ele pode estar com problema no estômago, ele pode estar muito nervoso, ou ele pode ter sido envenenado, né, por uma comida estragada ou por alguma outra coisa. Então, olhar para aquele comportamento e buscar atrás do comportamento causas mais profundas, que é o que a medicina faz, permite a evolução de protocolos bastante robustos para tratar sistemas complexos como o corpo humano. E isso resolve, muitas vezes, a aversão das pessoas formadas em ciências exatas pela informação subjetiva, porque quando se fala de cultura como valores e crenças ou como simplesmente a fala das pessoas, a questão ganha uma subjetividade que confunde muito o diagnóstico, a não ser que essas informações sejam só o caminho para uma investigação mais profunda, que na medicina é chamada de anamnese, é a parte que visa tentar abrir espaço para a investigação de outros sintomas. Então, em medicina, cerca de 80% dos diagnósticos são baseados nessa parte do exame. Mesmo, por exemplo, que a questão do que é dor para um paciente seja uma questão muito subjetiva. Então, em gestão de saúde, isso permite avaliar a qualidade da integração interna de todos os órgãos do corpo e como é que eles se comunicam entre eles. Da mesma forma, seria possível fazer isso em sistemas de saúde e segurança, olhando para essa correlação sistêmica entre fatores. Entendendo aqui que a cultura ela está relacionada a essas 4 dimensões que precisam estar integradas no estudo da cultura de segurança. A cultura material revela muito da cultura. Quer dizer, eu tenho as condições materiais, as condições objetivas para trabalhar seguro, eu tenho as condições organizacionais, as condições políticas, para só então pensar nessa questão de como os valores individuais podem estar operando. Quando nós olhamos hoje no Brasil para essa questão da segurança, como nós não damos voz de forma ordenada para diferentes membros da organização, nós vemos que muitas vezes tem informações relevantes sobre as condições materiais que impedem a prática de um determinado valor, mas a informação não sobe para discussões robustas de investimento. Muitas vezes, o que o chão de fábrica acha, que essa informação não pode subir porque quem está lá em cima não quer fazer o investimento, é uma informação bastante distorcida em relação ao que o conselho de administração, por exemplo, imaginaria, que não vale a pena colocar outras máquinas, equipamentos ou vidas humanas em risco para não fazer um pequeno conserto. Mas esse paradigma, ele é muito espalhado nas nossas organizações. Ao nível da cognição humana, o que nós descobrimos do chão de fábrica, da maior parte das pessoas trabalhando nas nossas unidades operacionais, é que essa distância de poder e a falta de liderança compartilhada no nível da tarefa cria uma fragmentação nesse triângulo
que, em termos de cultura, precisa estar unificado para gerar uma compreensão compartilhada do mundo. Então, tem uma distância entre o significado de trabalhar com segurança, os valores e as crenças que ficam no universo do ideal. Esse universo do ideal não necessariamente conversa com esse universo do real, com a coisa em si, com a forma como nós estamos trabalhando. O real e a experiência no trabalho também não está claramente conectada, e a fragmentação desse universo dificulta a evolução na direção da autonomia. Quer dizer, o indivíduo está vendo ali um risco, mas o padrão, o processo e o procedimento não mitiga adequadamente o risco, e aquilo não conversa com o significado ou com o valor de trabalho seguro. Então, esse universo, ficando fragmentado, ele produz o oposto da autonomia, que seria a anomia. Eu não presto atenção claramente nas normas e nas regras, eu vou fazer aquilo que o meu chefe mandou, eu vou fazer aquilo que alguém está olhando, e a gente vai atrofiando o desenvolvimento da autonomia. O caminho para resolver essa questão da confiança, aqui tem o triângulo da confiança do Lencioni, que, como vem de um país de maior distância de poder, começa aqui no segundo degrau, que é o degrau de presença da confiança. Quando tem confiança, a gente pode trazer os dados empíricos para a mesa, a gente pode discutir, a gente pode ter diferentes visões até chegar numa solução melhor. A gente consegue se comprometer com aquilo, temos mais coragem para assumir responsabilidade e facilita a atenção dos resultados. O que nós descobrimos nas nossas pesquisas, e analisamos também o Hospital Albert Einstein e outras organizações, é que quando a gente consegue criar confiabilidade e previsibilidade no nível da tarefa real, nós conseguimos avançar na construção da confiança. E isso é o fator crítico de sucesso, inclusive para evitar a entropia no código linguístico e no código cultural e na percepção de realidade. Então, aqui está um caminho que nós vimos que funciona se a gente compartilha os desafios de descobrir como trabalhar mais seguro a nível da tarefa real, que é pensar a comunicação por essas 4 funções. Uma função integrativa, que seria, estamos todos de acordo que segurança é um valor? Muito bem. Então, o que está atrapalhando a confiança? Como é que nós conseguimos levantar todos esses materiais? Como é que a gente entende o assunto igual e hierarquiza prioridades juntos? Como é que, então, a gente cria alianças e parcerias para conseguir avançar com isso? Como é que nós incluímos pessoas que discordam? Como é que nós tratamos os dados para dar transparência a isso? E como é que a gente se organiza para agir de forma coordenada? Fazendo isso sempre atrelado à prática, que é usar essas 4 funções na resolução de desafios concretos envolvendo pessoas. E um desafio enorme, que é ter a resiliência de desenvolver a colaboração para ultrapassar a curva de aprendizagem, porque as pessoas tendem a desistir no meio do caminho. Entendendo aqui que a gente falou de coisas que são derivadas da cultura nacional, mas é importante lembrar que nós não somos vítimas dessas regularidades estatísticas do sistema. A cultura só existe na nossa cabeça, e a gente consegue, ao enxergar esses fatores, criar coalizões para avançar. Então, aqui um momento merchandise, parte dos nossos livros e artigos sobre esses assuntos de antropologia aplicada às organizações. Bom, gente, é isso. Vou parar de compartilhar. Obrigada por terem me ouvido esse tempo todo. Eu não estou te ouvindo, Renato. Tá. Carmen, obrigado, viu? Para cada slide aí é uma pergunta, né? Tá? Vamos ver aqui o público aqui. Não. Pessoal, vocês querem participar? Carmen, realmente
é muito difícil qualquer cultura de baixo para cima, né, para se chegar a uma performance. Ela tem que ser imposta de alguma forma. Mas a gente sabe que mesmo que imposta, ela certamente não vai estar plena, porque tem a cultura, como você mostrou, da onde a pessoa vem, né? É a cultura a pública, né? Uma cultura dividida comumente com a comunidade, com a comunidade, com o público, né? Com todos os seus preconceitos e tudo mais, né? Afinal, o que nesse xadrez, né? Que é muito difícil. Como é que você já conseguiu fazer com que a cultura melhorasse, no caso, por exemplo, de uma pequena indústria que você chegou a dar algum suporte para a melhoria da segurança do processo ou para uma melhoria da gestão de segurança, por exemplo? Você chegou a ter essa experiência? Sim, Renato, isso não é difícil. Por incrível que pareça, é muito mais fácil fazer isso do que parece. O fato de ser derivado de uma cultura nacional, de ter esses fatores, não impede a evolução. De fato, se a gente começa a trabalhar com a liderança compartilhada no nível da tarefa, a velocidade da evolução é enorme. E isso, por exemplo, quando a gente viu na pesquisa do BOP isso, falando com o Coronel Almêndola, que foi o fundador da unidade, ele tinha clareza disso, que se ele quisesse